Partilhar ou não partilhar? Eis a nova grande questão. Antes era fácil distinguir entre aquilo que era público e o que era privado, mas agora pode ser um pouco mais difícil. Venha descobrir como manter a sua privacidade online neste novo episódio da Autonomia Digital. Vivemos hoje numa aldeia global. Abrimos portas e janelas para ver mais além, mas a nossa vontade de ver é tanta que muitas vezes nos esquecemos que também estamos a ser vistos. Há 20 anos atrás, se me dissessem que daqui a 20 anos todas as pessoas vão ter em casa um microfone e uma câmara sempre ligados à internet, para alguém que possa ouvir. E toda a gente dizia, estás doido, nem pensar. Ninguém vai aceitar isso. O que é que havia de registros nossos? Certidão de nascimento, certidão de casamento, possíveis multas, certidão de óbito. Atualmente, com o advento da internet, toda a nossa atividade é registada. Os gostos que nós colocamos em publicações, os nossos comentários, o nosso histórico de pesquisas. Hoje em dia nós temos 1, 2, 3 microfones, câmaras de filmar também, que estão permanentemente ligadas à internet. E não temos nenhum controlo quando é que estão a ouvir e quando é que não estão a ouvir. Nós achamos, confiamos que não estão a ouvir. Mas no fundo não temos esse controle. Vamos ver que muitas das vezes, quando estamos a navegar na internet, que nos aparece publicidade repetida, ou seja, algo que a gente já tinha pesquisado anteriormente. E ficamos a pensar o porquê de como é que será que o computador adivinha a internet, como é que é possível, será que estamos a ser espiados com a nossa atividade online? Há uma grande conjunto de forças que estão a minar cada vez mais a capacidade das pessoas terem privacidade nas suas vidas. Quando nós aderimos ao Facebook e outras redes sociais, aceitamos um contrato de autorização para a recolha de dados. E o que acontece é que essa recolha de dados são o novo petróleo da nossa sociedade. Quem é que alguma vez leu os termos e condições do Facebook quando entrou no Facebook? Poucas pessoas o fizeram, com certeza. E quem diz o Facebook diz os cookie banners, quando vão a um site qualquer do Expresso ou do Público. Ninguém lê aquilo, não é? Muitas vezes querem aceitar sem saberem o que é que estão a aceitar. Muitas vezes são 200 e tal empresas que vão recolher os seus dados, só naquele site. Não é? Toda a gente tem que saber o que é, ao pormenor, os níveis técnicos do como é que a internet opera, funciona, dos negócios, tem outras preocupações na vida. Por isso é que esta ideia que tudo opera à base do consentimento pessoal acaba por ser difícil, porque as pessoas vão consentir tudo para terem aquilo que querem no momento, que é entrar naquela rede social, conversar, socializar. E nós regimos por impulso, mas aquela informação foi devidamente monitorizada e sabemos o que é que nós consumimos, o que é que nós vemos, quem são os nossos amigos, que relações é que nós temos. E isso está a ser tudo devidamente monitorizado. E nós muitas vezes não temos a devida consciência que temos um rastro que, para onde vamos, onde é que estivemos, como falamos, com quem que estivemos ligados na net, tudo isso fica devidamente registado. Estamos ligados ao Facebook no nosso computador, vamos a um outro site qualquer que nada está relacionado. Pode ter lá simplesmente um tracker ou uma cookie do Facebook, tudo é relacionado. O nosso historial de pesquisas online, está tudo relacionado. Portanto, essas empresas dedicam só à recolha de dados e depois compilam, tratam e procuram obter valor desses dados, quer seja vender anúncios, quer seja fazer outro tipo de coisas com eles. Mas também pode servir para as vendas empresariais, porque também começam as redes sociais a tratar do nosso perfil, a categorizar-nos, ou seja, os nossos gostos, as nossas preferências, são praticamente marcados como números, não há? E em função disso também chegam-nos aqui publicidade direcionada e de certa forma que alguém lucra com isso. Resulta em compras para o consumidor, mas ao mesmo tempo também resulta em lucro para as empresas. Empresas como a Google, como o Facebook, dedicam-se a recolher os nossos dados pessoais, oferecem-nos o serviço, não é?
e para venderem anúncios, por exemplo, e para venderem a outras entidades anúncios direcionados. Ora, aquela pessoa está interessada nisto, vou mostrar este anúncio. No fundo, na sua base, é a recolha de dados pessoais e a comercialização de dados pessoais para outros fins. Há muita coisa para descobrir que a maior parte das pessoas não sabe no seu dia-a-dia que acontece ou que aconteceu e que tem a ver com isto, com a exposição, com o deixarmos que estas empresas funcionem desta forma e utilizem os nossos dados para praticarem o seu capitalismo de vigilância. Basta nós entrarmos uma vez no Google para perdermos o nosso anonimato e já as pessoas ficam com os dados a saber aquilo que nós gostamos, aquilo que nós pesquisamos e vamos cada vez afunilando mais para aquilo que queremos e gostamos e vamos sendo bombardeados com aquilo que procuramos e acabamos de tornar quase termos um pensamento fechado, um pensamento muito só pouco expansivo e muito em forma de túnel quase sobre as coisas que nós gostamos, que nós vimos, que nós sentimos e não temos muitas vezes conhecimento do resto porque a verdade é que quando abrimos o telemóvel ou o computador já nos estão a dar aquilo que nós vimos ontem praticamente. Algumas pessoas perceberam que com esses dados conseguiam direcionar a mensagem política. Percebem quais são os nossos gostos, também resultam daqui em venda de dados que podem também condicionar a opinião pública, como foi o caso do escândalo da Cambridge Analytica. What happened with Cambridge Analytica was a major breach of trust. A autora britânica utilizou uma aplicação para recolher dados de 87 milhões de utilizadores do Facebook e agiu sem consentimento e com fins políticos. A empresa reconheceu as falhas, o desafio que constituiu a interferência da Rússia na manipulação da informação e promete que a empresa vai estar melhor preparada para enfrentar todos os novos ataques. O próprio Facebook fez testes na sua plataforma em que mostrou umas pessoas uma coisa, mostrou outras pessoas outra coisa e verificou de facto isso teve impacto no outcome das eleições americanas, não é? Nós somos seres humanos e todos os seres humanos são suscetíveis a influências, faz parte do nosso ser. Pode não influenciar aquela pessoa, mas em milhões, se influenciar 1% já é bastante para alterar um resultado de umas eleições. A privacidade não é um bem que pode ser vendido. Não é o facto de eu prestar um serviço gratuito e que tenho o direito de recolher os dados das pessoas e fazer com eles o que eu quiser, não é? Senhor telespectador, para si que preza a sua privacidade, temos as melhores recomendações do mercado. Está usando uma rede pública? Então dobre a atenção. Deixe todos os dados sensíveis bem guardados e não os partilhe. Faça uso de uma VPN maravilhosa e sinta-se ainda mais seguro. Redes sociais. Também temos solução. Se quiser as suas informações mais protegidas, tem um perfil privado. Livre-se do spam. Entre em modo anónimo e evite que os pratinhos do marketing saibam tudo o que faz online. Não temos nada a esconder. Mas o caro telespectador só tem que tornar público aquilo que realmente quer. Em Portugal nós temos um ditado muito penalizador para mim que é quem não deve não teme. E a maior parte das pessoas opera nesse campo, que não deve não teme, porque de facto as pessoas exporem-se pontualmente a uma entidade que desconhecem como funciona, como ou os dados vão para a nuvem, pode parecer, em troca de usar um serviço gratuito, pode parecer que não há grandes consequências para aquela pessoa, a curto prazo ou a médio prazo não há. Mas a longo prazo, quando milhões de pessoas o fazem, há consequências para a sociedade como em si, não é? Um jovem hoje que partilha as suas informações no Facebook, digamos assim, ao longo da sua vida, quando chegar ao mercado de trabalho, há empresas que vão analisar toda a exposição que ele teve e vão investigá-lo para perceber se aquele é o melhor candidato ou não, não é? Isso é bastante questionável, se isso devia ser feito assim ou não, ou se devia ser aceitável ou não. E muitas vezes a gente toma esta atitude de colocar a fotografia, mas depois não temos a noção e a consciência dos efeitos que isto pode ter. Expor as crianças na internet, para elas quando crescerem, quando forem adultas, querem decidir por elas próprias. Eu não quero me expor-me dessa forma. Um exemplo clássico que há é aquele menino que apareceu na capa do famoso álbum dos Nirvana, que
que depois cresceu e teve vários problemas para resolver na sua vida porque acabou por ficar prejudicado com aquela exposição, e era um bebê de meses. O exercício da privacidade não se faz só com não expor dados pessoais. O exercício da nossa privacidade é um exercício de liberdade. Tenho a liberdade de me expor numa situação, retirar essa exposição e expor-me noutra. Não quer dizer que todos os outros possam partilhar aquilo que aconteceu ou que sabem sobre mim. Com o aparecer do Regulamento de Proteção de Dados em 2018 na Europa, deu uma grande proteção no mundo todo aos cidadãos europeus. Mas esse mercado continua a operar e tem milhões e milhões, milhares de milhões de euros de valor, não é? Se for uma empresa grande, devem primeiro queixar-se ou encarregar a proteção de dados, que legalmente tem esse papel, e depois, se não houver uma resposta, tem que se queixar à CNPD. Em Portugal, o grande organismo é a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Esse aqui é o grande organismo que rege tudo o que é violações de dados pessoais e da proteção de dados e do Regulamento de Proteção de Dados. O RGPD veio ajudar muito a proteção de dados pessoais dos cidadãos europeus. O RGPD tem uma particularidade que aplica-se ao cidadão europeu mesmo para empresas que não são europeias. Portanto, uma empresa que vai recolher dados do cidadão europeu tem que cumprir com o RGPD, independentemente onde quer que esteja. E chega ao ponto de, neste momento, na Europa, é proibida a transferência de dados recolhidos na Europa e de cidadãos europeus para os Estados Unidos, por exemplo. E o RGPD tem multas muito fortes para quem não cumpre com esses direitos fundamentais dos cidadãos em relação aos dados pessoais. Agora, alguns públicos, os nomes das pessoas que estão nomeadas estão na internet, porque é uma questão de transparência, uma questão maior do que a privacidade daquela pessoa em si. Isso faz parte. Ou seja, para um artista que quer publicar o seu trabalho e quer expor o seu trabalho, é importante a exposição. Uma figura pública que vive disso, não é? E que vive da sua exposição, é importante porque vai vender produtos, faz parte. Agora, isso é um trabalho, não é? A pessoa está consciente do que está a fazer, faz parte da sua vida, escolheu aquela vida, fazer aquilo. Hoje em dia é fisicamente impossível nós estarmos completamente anónimos na internet. Não dá, é uma impossibilidade. Mas limitando, conseguimos pelo menos manter a nossa privacidade controlada. Acho que é uma questão ainda um pouco, porque basta estar online e estar em qualquer plataforma, toda a gente sabe tudo. Atualmente eu mantenho as minhas redes sociais mais para o privado e só aceito quem realmente eu conheço e convivo no dia a dia. Coisas importantes não exponho, por isso acho que sinto-me protegida porque protege-me. Só uma pessoa deixar a sua informação privada. É que quando uma pessoa começa a entrar dentro do sistema, em vez de estar-se a olhar, o sistema começa a dar a volta e a pessoa depois é bombardeada com essas situações. Eu acho que privacidade é como em tudo, vai da utilização da pessoa. Eu não sou de postar muita foto, de postar muito vídeo, portanto acho que a privacidade está garantida. Acho que o mais chato mesmo é os anúncios. Aparece muita publicidade que quando abre, depois enganosa e depois a gente fica assim, os nossos dados ficam lá todos. Recebemos e-mails que não sabemos de onde, ou recebemos mensagens não sabemos de onde, portanto é estranho. Portanto, acho que os nossos dados, de uma certa forma, poderão ser vendidos a terceiros. As grandes empresas deviam olhar mais para a parte da segurança dos dados das pessoas. Eu acho que hoje em dia a gente não está seguro em lado nenhum, porque a gente se pesquisa alguma coisa, antes depois está a aparecer aquilo que nós pesquisamos. Hoje em dia a gente, por exemplo, temos que nos registrar em tudo quanto é sítio para aceder a outros tipos de informações. Cada vez mais estamos a vender a nossa informação assim nós sabemos, quando a gente aceita aquelas certinhos. Muitas vezes a gente diz o consentir de muitas coisas, porque só aceitar os cookies, pronto, aquilo depois envolve alguma informação pessoal. Deixar os dados em todos os sites não gosto de deixar. Daí que, por exemplo, não tenho muito spam na minha caixa de correio, também defendo os telefones que agora também está a aparecer, também não tenho assim muito, porque é só o truque de não deixar os dados no certo. Mas nada como está sempre a mudar a password e também cada vez mais alguns sites são com mais proteções, por isso sim, cada vez mais sentimos protegidos. Temos que cuidar de onde nós metemos os pés, basicamente. Neste mundo virtual, não é só o dinheiro que tem muito valor.
Os nossos dados também são usados como moeda de troca. Mas não para as partilhas. Aliás, continua a partilhar nas redes sociais. É precisamente delas que vamos falar no próximo episódio. Fique ligado para os Açores mais digitais.